As cartas dos Mahatmas estão intimamente ligadas à Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, ST, foi fundada em 17 de 11 de 1875, em Nova York, por Helena Petrovna Blavatsky, uma russa, e o norte-americano Coronel Henry S. Olcott, e mais 15 pessoas. Mas a pessoa proeminente, mais importante, é a HPB, Helena Petrovna Blavatsky, ou muitas vezes também chamada de Madame Blavatsky. Existe uma excelente biografia dela, de Sylvia Cranston, muito detalhada, realmente extraordinária, dessa grossura. Mas eu não vou me basear nela, eu só vou fazer um brevíssimo resumo da vida dela até 1875, ou seja, até a fundação da Sociedade Teosófica. Ela nasceu em 1831 no Império Russo, numa família de nobres importantes. Diz a Wikipédia, segundo relatos de seus familiares, foi uma criança obstinada, rebelde e imaginativa, que gostava mais de estar entre os soldados de seu pai e entre os servos do que entre os filhos da nobreza, que sonhava em voz alta e vivia reunindo amigos para contar-lhes as visões que tinha. Era uma menina muito estranha, alguém com uma natureza claramente dual. Por um lado, travessa, e do outro lado, mística, com uma tendência metafísica. Nenhum velho erudito podia ser mais dedicado ao estudo. A enorme biblioteca dos seus avós parecia insuficiente para satisfazer a sua ânsia de ler. Mas também ela recebeu uma instrução tradicional. Lia e falava correntemente o francês, fazia trabalhos manuais, estudava piano, pintava aquarela. Isso consta no prefácio desse livro, O Livro Perdido de Xian. Mais uma vez a Wikipédia. Com 17 anos, em 7 de julho de 1848, casou-se com Nikifor Blavatsky. Vice-governador da província de Erevan, na Armênia, ele era muito mais velho do que ela, e o casamento nunca se consumou. Helena aceitou casar-se com a esperança de adquirir independência, mas fugiu do marido quando ainda estava a decorrer a lua de mel e foi para a casa dos avós em Tiflis, hoje na Geórgia. Diante do problema, seu pai foi consultado e arranjou-se de que ele encontrasse Helena em Odessa, hoje na Ucrânia, para resolver a situação. Mas, prevendo que ele ordenaria que ela voltasse para o marido, ela conseguiu enganar a escolta que fora enviada para acompanhá-la e se dirigiu para Constantinopla, hoje Istambul, de onde iniciou um longo período de viagens pelo mundo, iniciando pela Turquia, Grécia e Egito. E, de fato, ela fez muitas e muitas viagens, inúmeras viagens. Elas estão listadas na cronologia dessa biografia, mas também vocês podem conferir na internet. Nas suas viagens, que não vou mencionar aqui, buscou conhecimentos esotéricos. Por exemplo, entre os índios norte-americanos, entre os drusos do Líbano. Em 1851, aos 20 anos, mais exatamente no dia do aniversário, ela encontrou em Londres seu mestre, aquele que iria daí por diante orientar sua vida espiritual. Esse mestre era o Mahatma Maurya. Ele disse para HPB que ela deveria passar 3 anos no Tibete, como parte de um trabalho que ele estava por começar e em que necessitava da cooperação dela. Ela fez uma primeira tentativa em 1851, mas não conseguiu entrar no Tibete. Finalmente, bem mais tarde, em 1865, conseguiu
e ficou lá até 1867. E lá recebeu instruções no mosteiro da região de Shigatse, ou Shigatse, assim. Ela entrou foi de novo para o Tibete em 68 e, mais uma vez, ficou lá de 69 a 70, recebendo novos treinamentos lá no Tibete. Em 1873, ela foi enviada pelo seu mestre Moria, aos Estados Unidos para presenciar fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo no sítio dos irmãos Eddy. E lá ela encontrou Olcott, Coronel Olcott. Segundo o site da ST de Adyar, da sede internacional na Índia, os dois se lançaram na defesa da realidade dos fenômenos espíritas, porém tentando purificar o movimento espírita de sua tendência materialista daquela época, nos Estados Unidos. Hoje é diferente. HPB demonstrou que ela mesma podia produzir esses fenômenos e apresentou a real explicação. Como eu disse, em 17 de novembro de 1875, foi fundada a Sociedade Teosófica. No caderno de anotações, HPB escreveu, em julho de 75, ou seja, antes da fundação, ordens recebidas da Índia, ou seja, por algum Mahatma, mandam estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela. E também escolher Olcott. E, de fato, Olcott foi eleito presidente e ficou na presidência até sua morte em 1907. Agora, o que é um Mahatma? Segundo o glossário teosófico, os Mahatmas são seres eminentes que, tendo obtido o domínio de seus princípios inferiores, vivem deste modo livres dos impedimentos do homem carnal e estão de posse de um conhecimento e poder proporcionados segundo o nível que alcançaram em sua evolução espiritual. São designados com o nome de mestres, grandes espíritos ou jivamuktas, almas libertadas, e continuam, entretanto, ligados ao corpo físico para ajudar o progresso da humanidade. E HPB disse numa carta a uma amiga, o seu conhecimento e erudição são imensos e a santidade da sua vida pessoal é maior ainda. Entretanto, eles são homens mortais e nenhum deles tem a idade de 1000 anos, ao contrário de que algumas pessoas imaginam. E C.W. Leadbeater, no seu livro Os Mestres de Ascenda, publicado nos anos 1920, o mundo é em grande parte dirigido e guiado por uma fraternidade de adeptos, de iniciados, a que pertencem os nossos mestres. Dos seres humanos que alcançam o adeptado, apenas alguns permanecem em nossa terra como membros da hierarquia oculta, para promover a evolução da vida de acordo com o plano de Deus. No presente momento, há 50 ou 60 desses super-homens engajados dessa forma. E 2 desses seres, desses Mahatmas, instigaram a fundação da Sociedade Teosófica. Kutumi, ou escrito assim, Kotomi, que assinava KH, e Moria, que assinava M. Na internet se encontram divulgados os seus retratos, Kutumi e Moria. De onde vêm esses retratos? Um pintor alemão, Hermann Schmidchen, foi a Londres em 1884, a convite de Olcott, para retratar os Mahatmas, HPB e outros teosofistas. Os Mahatmas não estavam lá presentes, fisicamente, mas ele via, aparentemente, os mestres na visão astral. E pintava, então, mas também HPB descrevia os mestres e corrigia o que estava pintando. Existem 2 cartas dos Mahatmas sobre o retrato de Kutumi. Uma de Moria para HPB.
diga a Schmidchen, aquele pintor, que ele será auxiliado, ou seja, antes do retrato ser feito. Eu mesmo guiarei as mãos dele com o pincel para o retrato de Kuthumi. E Kuthumi escreveu para Sinnett, que eu vou mencionar mais tarde: acredito que agora você, Sinnett, esteja satisfeito com o meu retrato feito por Hermann Schmidchen e igualmente insatisfeito com o que você tem. No entanto, todos são bons à sua maneira. Só que, enquanto os outros foram feitos por chelas, isto é, discípulos, este último foi pintado com a mão de M, de Moria, na cabeça do artista e frequentemente em seu braço. Agora, vamos às cartas dos Mahatmas, ao surgimento dessas cartas. A primeira carta de um Mahatma foi recebida em 1870 pela senhora Fadeev, tia de HPB. E ela explica: ela foi recebida fenomenicamente quando minha sobrinha encontrava-se do outro lado do mundo e, por causa disso, ninguém sabia onde ela estava, o que nos deixava profundamente ansiosos. Recebi uma carta daquele que, acredito, vocês chamam Kuthumi, que foi-me entregue da maneira mais incompreensível e misteriosa por um mensageiro de aparência asiática que então desapareceu diante de meus próprios olhos. Essa carta dizia em francês: os ilustres parentes da senhora H. Blavatsky não têm qualquer motivo para desolar-se. Sua irmã e sobrinha não deixou de modo algum este mundo. Ela está viva e deseja que aqueles a quem ama saibam que está bem e totalmente feliz no distante e desconhecido retiro que ela escolheu para si, ou seja, lá no Tibete. Essa carta, com muitas outras, está reproduzida nesse livro Cartas dos Mestres de Sabedoria, que vou mencionar depois mais umas vezes. Novas cartas surgiram em julho e agosto de 1875, ou seja, antes da fundação da Sociedade Teosófica. Principalmente foram cartas do mestre Serapis para Olcott. Os originais estão na sede internacional da Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia. Diz o compilador C. Ginarajadasa: 5 das cartas dos mestres Serapis foram recebidas pelo correio. 6 envelopes ainda existem e portam o carimbo do correio. 7 das cartas foram escritas em papel verde com tinta preta. Eu leio isso só para dizer que essas cartas, de fato, existem. Algumas dessas cartas eram curtas, poucas linhas até, outras preenchiam 2 páginas, e o conteúdo eram conselhos, orientações, explicações. Em agosto de 76, ou seja, após a fundação da ST, Olcott recebeu mais uma carta de Serapis. E ele explica: ela apareceu afixada à parede do meu quarto, enquanto eu me encontrava só no meu quarto. Em novembro de 1878, HPB e Olcott foram via Londres para a Índia e lá estabeleceram a sede internacional da Sociedade Teosófica, primeiro em Bombaim e depois em Adyar, no sul da Índia. Lá, Olcott recebeu mais cartas de Moria, de Serapis, de um outro mestre, Hilarion e Kuthumi. De novo, com orientações, explicações, mas também reprimendas e críticas. Não vou entrar em detalhes. Elas estão nesse livro, Cartas dos Mestres de Sabedoria, junto com outras para outros teosofistas. A maioria era de Kuthumi.
São, às vezes, cartas longas, às vezes curtas e apenas, às vezes, breves comentários em cartas escritas por outras pessoas. Ou seja, nem sempre são realmente verdadeiras cartas. Vejamos a publicação desse livro, Cartas dos Mestres de Sabedoria. O compilador, como eu já disse, é C. Gnanarajadasa, um teosofista importante indiano, ex-presidente da Sociedade Teosófica e autor de vários livros. Ele transcreveu a maioria a partir dos originais. Algumas ele copiou da revista The Theosophist, onde elas haviam sido já publicadas. E algumas foram transcritas pelas pessoas que as receberam. E ele acrescentou notas explicativas, muito importantes para se entender a situação em que elas foram escritas e recebidas. Ele publicou em 1919 uma primeira série, aqui a capa do original, Letters from the Masters of the Wisdom, e em 1925 uma segunda série. Na edição brasileira de 1996, as duas séries estão juntas nesse livro. O organizador, o compilador, organizou a primeira série por temas. Assim, alguns temas são a Este e seu trabalho, a senda do discipulado, a Índia e o movimento teosófico, cartas de orientação pessoal, etc. E a segunda série foi organizada por destinatários, Olcott, discípulos indianos, teosofistas alemães. Nesse livro encontram-se as cópias de facsímiles de 13 cartas. Aqui uma página da carta 18, só para se ter uma ideia como escrevia o Mahatma Kutumi. Algumas cartas apareceram fenomenicamente, ou seja, de modo incomum. Nesse livro são cerca de 20 cartas, ou mensagens dos Mahatmas em cartas de outras pessoas. Vou dar alguns exemplos. Cartas da primeira série. A carta 18 caiu na cabine de trem em 5 de abril de 85, quando Olcott estava viajando com Mohini, um teosofista indiano e discípulo. Carta 19, recebida fenomenicamente em minha cabine a bordo do navio Shannon, diz Olcott no seu diário. Carta 29, Olcott encontrou esta carta precipitada transversalmente na última página em branco de uma carta recebida de outra pessoa. Carta 34. Esta carta foi escrita pela senhorita Arundel e o comentário do mestre foi escrito durante o transporte pelo correio. Cartas da segunda série, só alguns exemplos. Carta 21. No verso da carta, o coronel Olcott escreveu a lápis, encontrada afixada por detrás do retrato de Apolo, 23 de novembro de 1876. Carta 66, um senhor Keshava Pillai diz, no ano de 1882, enquanto eu estava viajando de trem, caiu uma carta no compartimento do vagão em que eu estava sentado. Eu estava só no compartimento e o trem estava em movimento. Carta 68. A carta 68 foi recebida no trem em 1º de agosto de 1884, quando o Dr. Übeschleiden, um teosofista alemão, e o coronel Olcott estavam viajando para Dresden, na Alemanha. Agora vamos para um outro livro, para as cartas para A.P. Sinnett. A.P. Sinnett, Alfred Percy Sinnett, era editor do jornal The Pioneer na Índia, o mais importante jornal daquela época na Índia. Ele era muito culto e se interessou pelas ideias de HPB e Olcott. Diz Virginia Hansen na introdução ao livro Cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnett. 9 dias após a chegada dos fundadores da ST em Bombaim, em fevereiro de 1879, Sinnett escreveu ao coronel Olcott, expressando o desejo de conhecer HPB e ele, Olcott,
e afirmando que estava disposto a publicar quaisquer fatos interessantes a respeito da missão deles na Índia. 2 dias depois, Olcott respondeu a essa carta. Começou assim o que Olcott chamaria de um vínculo produtivo e uma amizade agradável. Em 1880, HPB e Olcott foram a Simla, onde Sinnett e sua esposa passavam o verão. Simla era a capital de verão da Índia naquela época. Em Simla, HPB realizava alguns fenômenos surpreendentes e os atribuía aos Mahatmas, com quem ela estava em contato psíquico mais ou menos constante. Sinnett estava convencido da veracidade desses fenômenos, mas ele desejava saber mais a respeito das leis que governavam essas manifestações. Queria, especificamente, saber mais sobre aqueles seres poderosos que HPB chamava de mestres e que, segundo ela, eram os responsáveis pelos fenômenos. Aí conta Sinnett no seu livro O Mundo Oculto, a verdade sobre as cartas dos Mahatmas. Um dia, perguntei à senhora Blavatsky se ela poderia entregar uma carta a um dos irmãos dos Mahatmas, caso eu resolvesse escrever uma, explicando meus pontos de vista. Eu pensava que isso dificilmente seria possível, pois sabia quão inacessíveis eram geralmente os irmãos. Mas, como ela disse que tentaria, escrevi uma carta endereçando-a ao irmão desconhecido e a entreguei a ela para ver se haveria algum retorno. Passaram-se 1 ou 2 dias antes que eu ouvisse falar algo a respeito da minha carta, embora a senhora Blavatsky me avisasse que eu teria uma resposta. Depois disso, soube que ela não tinha conseguido encontrar um irmão que quisesse receber a comunicação. Aqueles quem ela solicitou primeiro se recusaram a perder tempo com o assunto. Finalmente, seu telégrafo psicológico trouxe-lhe uma resposta favorável de um dos irmãos com quem há algum tempo ela não se comunicava. Era o Mahatma Kutumi. E aí começou então uma correspondência entre Sinnett e os Mahatmas, os 2 Mahatmas, Kutumi e Maurya, que durou de 1880 a 1885. Algumas dessas cartas são curtas, mas há muitas cartas muito longas, até assim de 17 páginas. E nessas cartas são dadas respostas às perguntas de Sinnett, são feitos comentários sobre acontecimentos ocorridos com pessoas dentro e fora da ST, são dados conselhos, muitas explicações e ensinamentos da filosofia esotérica. Também aqui não vou entrar em detalhes. Isso aqui é só uma história das cartas dos Mahatmas. Com base nesses ensinamentos recebidos nas cartas, pelas cartas, ele escreveu e publicou em 1883 o livro Esoteric Buddhism, que também foi traduzido para o português como Budismo Esotérico. O título foi mal escolhido, porque não se tratava de budismo. Mas, segundo Kutumi, apesar de alguns poucos erros e omissões imperceptíveis, seu budismo esotérico é a única exposição correta, embora incompleta, das nossas doutrinas ocultas, obviamente até aquela época. Você não fez erros centrais fundamentais. Essas cartas, entre aspas, para Sinnett, eram cartas comuns, mas às vezes apenas pedaços de papel, quer dizer, comentários em pedaços de papel, comentários em cartas escritas por outras pessoas, ou mensagens escritas sobre envelopes de outras cartas. Diz Vernon Harrison, sobre quem vou falar daqui a pouco ainda, o papel usado para as cartas parece ter sido qualquer pedaço que estava à disposição. De acordo com KH, papel era um bem raro e quaisquer pedacinhos disponíveis eram usados, até mesmo partes deixadas em branco
por um correspondente anterior. Alguns dos papéis eram da grossura do papel de arroz. É um papel especial usado na Ásia. E o Sinnett diz também: repetidas vezes recebi escrita direta produzida em papel dentro de envelopes fechados por mim mesmo, escrita que havia sido criada ou precipitada por um correspondente humano e vivo, ou seja, um Mahatma. Vamos ver a materialização do texto das cartas. Muitas vezes se fala de cartas precipitadas. É uma tradução literal do inglês precipitated. Usa-se muito esse verbo, sim, e o substantivo também, precipitation. Inclusive, os mestres, os Mahatmas, também usam. Mas eu acho que uma tradução melhor seria materializadas. Geoffrey Barker, no seu livro The Mahatmas and Their Letters, publicado em 1973 e não traduzido para português, diz: as cartas dos Mahatmas não foram escritas à mão, e sim materializadas ou impressas dentro do próprio papel. E K.H. explica numa carta em 1880, escrevendo para Sinnett: lamento ter tão pouco tempo à minha disposição e, por isso, estar impossibilitado de responder tão rapidamente como gostaria. Naturalmente, tenho de ler cada palavra que você escreve. Se não fosse assim, eu faria uma grande confusão. E, quer que eu use os meus olhos físicos ou espirituais, o tempo necessário para a leitura é praticamente o mesmo. O mesmo pode ser dito das minhas respostas. Por quê? Quer eu as precipite ou materialize, dite ou escreva pessoalmente, a diferença em tempo economizado é muito pequena. Devo pensar bem, fotografando cuidadosamente cada palavra e frase no meu cérebro antes que possa ser repetida por precipitação ou materialização. Temos primeiro de arrumar as nossas frases e imprimir em nossas mentes cada letra que irá aparecer no papel antes que estejam prontas para ser lidas. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Numa outra carta, de 1883, ele explica ainda: são necessários 2 fatores para uma telegrafia mental perfeita e instantânea: forte concentração no operador, quer dizer, daquele que quer escrever a carta, e total passividade receptiva no leitor. Quando há perturbação de qualquer uma dessas condições, o resultado é proporcionalmente imperfeito. O leitor não vê a imagem como está no cérebro do telegrafista, e sim como ela surge em seu próprio cérebro. Quando o pensamento do telegrafista se distrai, a corrente psíquica se quebra e a comunicação fica desarticulada e incoerente. E HPB explica também: não uma dentre 100 das cartas ocultas é escrita pelas próprias mãos do mestre em cujo nome são enviadas, já que os mestres não têm nem a necessidade nem o tempo para escrevê-las. E quando o mestre diz: eu escrevi aquela carta, isso significa apenas que ele ditou cada palavra e ela foi transcrita sob sua supervisão direta. Geralmente, eles fazem que seu chela, seu discípulo, esteja ele perto ou distante, as escreva ou materialize, imprimindo sobre a sua mente as ideias que eles desejam expressar e, se necessário, ajudando-o no processo de materialização. Depende inteiramente do grau de desenvolvimento do chela, do discípulo, quão acuradamente as ideias podem ser transmitidas. Vamos a um assunto complicado, o caso Coulomb, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas e o relatório de Vernon Harrison. Em 1871,
HPB havia encontrado no Cairo o casal Coulon, um francês e uma inglesa. Em 79, ela já estava na Índia, eles pediram ajuda porque estavam com problemas financeiros. HPB tentou encontrar emprego para eles, mas achou nada. Aí, finalmente, ela os empregou na ST, na sede internacional, em Adyar, em 1882. Pouco tempo depois, houve desentendimentos entre a Sociedade Teosófica e esse casal Coulon. Não vou entrar em detalhes, está tudo descrito nessa biografia. Em 1884, quando HPB e Olcott estavam na Europa, houve uma intensificação desses desentendimentos e esse casal tentou chantagear e ameaçar HPB. Um comitê de controle que estava administrando a sede internacional durante a ausência do presidente Olcott acusou esse casal de má conduta e o demitiu. Aí, os dois acusaram HPB de fraude, dizendo que as cartas dos Mahatmas estavam forjadas, ela que tinha escrito essas cartas. E eles passaram essa acusação para missionários cristãos, lá em Madras, onde fica Adyar. Madras, hoje Chennai. E esses missionários publicaram essas acusações na revista do Colégio Cristão de Madras. E assim, esse caso ficou conhecido em toda a Índia, nos Estados Unidos e na Europa. Aí, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas se interessou pelo caso e mandou um de seus membros, Richard Hodgson, para a Índia para investigar esse caso, em 1884. Ele investigou e, no ano seguinte, publicou um relatório de 200 páginas, chegando à conclusão de que HPB era uma das mais perfeitas, engenhosas e interessantes impostoras da história. 100 anos depois, em 1986, um outro membro dessa Sociedade para Pesquisas Psíquicas, Vernon Harrison, fez uma análise minuciosa desse relatório de Hodgson. E ele chegou à conclusão: não encontro evidência de uma origem comum dos escritos de KHDM e da escrita normal consciente de HPB. O relatório Hodgson é falho e não confiável. Peço desculpas a HPB porque levamos 100 anos para demonstrar que ela escrevia com honestidade. Ele diz ainda sobre a escrita, que ele tinha analisado muito bem. Certas cartas eram escritas com caneta colorida. E, nesse caso, não havia traços normais de escrita normal, como nós escrevemos, e sim minúsculas linhas, estrias paralelas, com inclinação de cerca de 30 graus, ele explica. E aqui temos um exemplo de uma carta assim, escrita pelo Mahatma, onde se vê claramente que as palavras não são escritas normalmente, e sim tem essas estrias minúsculas e oblíquas. E sobre as cartas escritas com caneta preta, ele diz: as cartas que parecem ter sido escritas com tinta preta são igualmente fascinantes. As marcas escuras, suponho que sejam as letras, parecem estar dentro do papel em vez de na superfície. Vejamos agora a publicação das cartas para Sinnett. Essas cartas foram guardadas por ele até sua morte em 1921 e depois por sua testamenteira. A.T. Barker, um membro da ST, pediu logo depois permissão para transcrever, organizar e publicá-las. E, de fato, ele publicou essas cartas transcritas em 1923, aqui a capa do original. Ele diz na introdução:
Numa época em que há tanta controvérsia sobre o que foi e o que não foi o ensinamento original dos mestres, a publicação das palavras de seus próprios instrutores só pode servir os mais altos interesses do grande movimento que tem por lema não a religião superior à verdade, ou seja, a sociedade teosófica. Isso na época, ou seja, 1923. O objetivo do compilador foi que os membros da ST e o mundo em geral fossem possibilitados de estudar eles mesmos a verdade concernente aos mestres e suas doutrinas, como expressadas nessas cartas assinadas por suas próprias mãos. Para isso, todas as cartas dos Mahatmas deixadas pelo Sr. Sinnet foram transcritas palavra por palavra dos originais e sem omissões. Então, ele fez uma transcrição que, obviamente, deu muito trabalho, porque são muitas cartas e muito longas, e não são de fácil leitura. E ele organizou essas cartas por assunto, dividindo-as em 7 sessões. E ainda mais, ele fez um pequeno resumo para cada carta, ou quase todas as cartas. Esses temas são séries sobre o mundo oculto, ensinamentos filosóficos e teóricos, provação e discipulado, o empreendimento Fênix e a condição da Índia, a loja de Londres da ST, espiritismo e fenômenos, cartas variadas. E, só para se dar uma impressão de um dos resumos que ele fez da segunda carta da primeira sessão, métodos de pesquisa na ciência oculta. Os mistérios não são para o público em geral. Condições de comunicação com os Mahatmas. O modo de vida exigida, motivos. O objetivo da ST, significado do egoísmo, a ST e a fraternidade universal. O estudo do ocultismo, a senda do ocultismo, escolas, instrutores, etc. Poderes benéficos do conhecimento, o selo dos mistérios, a vida do aspirante, o ramo anglo-indiano da ST, condições para bons testes de fenômenos. Ou seja, isso mostra, né, quanta coisa eles falavam, às vezes, em uma única carta. Em 1926, esse A.T. Barker publicou uma segunda edição revista corrigida e, em 1962, saiu uma terceira edição. E sobre ela diz Vicente Hao-Chin, Júnior, os editores da terceira edição pensaram na reordenação das cartas em ordem cronológica. Eles estudaram 6 ordens cronológicas conhecidas e decidiram abandonar a ideia devido à divergência nas ordens propostas pelas diferentes listas. Mas ele mesmo, Vicente Hao-Chin, um membro da ST das Filipinas, publicou uma edição cronológica. E ele explica: esta edição foi preparada para atender uma necessidade sentida há muito tempo por estudantes das cartas dos Mahatmas, devido a 2 dificuldades. Primeira, as cartas são difíceis de acompanhar nas edições anteriores, ou seja, organizadas por temas, porque os assuntos e acontecimentos mencionados nelas não aparecem em sequência adequada. O leitor perde frequentemente o sentido das palavras dos Mahatmas. E segunda razão, muitas vezes o leitor não entende as circunstâncias que envolvem as cartas, além do fato de que muitos nomes e referências são obscuros para os leitores de hoje em dia. A publicação do Reader's Guide to the Mahatma Letters, Guia de Leitura das Cartas dos Mahatmas, de George Linton e Virginia Hansen, ajudou muito a preencher esta lacuna. Entretanto, é incômodo ler as cartas dos Mahatmas, de um lado, consultando constantemente, do outro lado, 1 ou 2 livros diferentes. Daí a necessidade de uma edição cronológica com anotações.
Nesta edição, as cartas estão numeradas e dispostas de acordo com a provável data de recebimento. Pequenas anotações foram também acrescentadas antes de cada carta para colocar o leitor a par dos acontecimentos e circunstâncias que envolvem a carta. Essa edição cronológica foi traduzida e publicada em 2001 em 2 volumes pela editora Teosófica. Aqui a capa dos 2 volumes. Agora vamos aos originais das cartas. Esses originais foram doados para o Museu Britânico, em Londres. Alguns anos depois, eles passaram para a British Library, a Biblioteca Britânica, também em Londres, aqui uma foto dessa biblioteca. Lá, eles estão em 3 grandes pastas e podem ser vistos na seção de manuscritos. Mas esses originais já haviam sido fotografados ou microfilmados, de modo que existem agora 1.323 imagens coloridas de todas essas cartas. Essas imagens coloridas foram compradas em 1984 por George Linton para a Sociedade Teosófica na América. E, a partir de 1986, essas imagens foram analisadas por Vernon Harrison. Ele fez um novo exame das cartas, ele já tinha feito um relatório, publicado no mesmo ano. Ele fez um exame microscópico, linha por linha, de cada um dos 1.323 slides coloridos. E, depois disso, ele publicou um segundo relatório com críticas ao relatório Hodgson. E esses 2 relatórios dele, do Vernon Harrison, de 1986, e esse segundo, foram publicados num livro de 1997. Aqui a capa desse livro. E esse livro foi recentemente traduzido e vai ser lançado nos próximos dias pela editora Teosófica. Aqui a capa. Desde 2014, essas imagens coloridas estão na internet, com texto transcrito, notas e outros esclarecimentos. Eles estão num portal das cartas dos Mahatmas. Evidentemente, tudo em inglês. Aí consta: este portal é uma oportunidade para estudantes verem imagens coloridas das cartas originais num formato de 3 colunas, com transcrições e notas, comentários, informações de fundo, história da publicação e descrição física serão acrescentadas aos poucos, com base no trabalho de muitos especialistas nas cartas dos Mahatmas. Aqui, a imagem da primeira página desse portal, ML Portal, quer dizer, portal das cartas dos Mahatmas, com os retratos dos 2 Mahatmas. E, só para se ter uma ideia como é organizado esse portal, temos aqui à esquerda, centro-esquerda, a transcrição, por exemplo, na página 3 e 4 da primeira carta. Depois, mais à direita, é a imagem do original, e mais à direita, notas. E aqui, veja, está muito ruim de se ler, mas para se ter uma ideia de um original, uma cópia do original das cartas. Nesse portal, também tem outras explicações, por exemplo, uma descrição física da carta, muito detalhadamente, às vezes. Também tem uma história da publicação e um comentário sobre cada carta. Eu recomendo para quem lê inglês acessar o portal, mesmo quem não lê, mas pode ter uma ideia. Mas é bom ver isso, mas digamos que posso dizer que é bem mais emocionante ver os verdadeiros originais na Biblioteca Britânica, lá em Londres.
Com isso eu termino. Muito obrigado pela sua atenção.